que vocês meio que responderam já. Mas quais as inspirações ou experiências que levaram vocês a essas áreas específicas? Já deu para perceber que vocês gostam, que é de gosto mesmo, vocês fazem por amor, por zelo. Mas houve lá atrás uma alavanca, fala, é esse caminho que eu quero. Sim. Eu, na verdade, eu sempre gostei muito da parte de pediatria. Depois que eu comecei na Santa Casa, na maternidade, eu fui para a área obstétrica, eu gostei muito, né? Eu trabalhei quase 5 anos lá, na parte da maternidade. Então, para mim, eu estava realizada mesmo, assim, sabe? E a parte do idoso em si, eu tinha um tanto de receio, eu não sabia, mas eu também foi um desafio para mim, porque quando eu ganhei o Matias, não, a Sofia, eu era da maternidade, já fazia anos que eu estava na maternidade. Aí, quando eu retornei, já tinha enfermeira lá na maternidade e eles me jogaram para a clínica médica. Para mim foi muito difícil, nossa, eu chorei bastante, falava, vou fazer o que lá? Minha área é lá em cima, eu gosto de lá de cima, mas para mim foi um aprendizado tanto e eu aprendi a gostar, sabe? Então, por isso que eu falo, eu fico nos dois, porque eu tive tanta experiência na maternidade, 5 anos na maternidade, 4 anos na clínica médica, e eu posso falar com propriedade que eu gostei, eu gosto dos dois, entendeu? Sendo preparada. Exatamente. E a gente brinca muito assim, eu sempre falo para gestantes, vou puxar a sardinha pro lado da enfermagem, porque o olhar do enfermeiro, assim, a nossa formação, ela é voltada pro olhar do cuidado, não tem jeito. Não tem como, assim, a formação médica, ela é patológica, então o médico vai cuidar da pneumonia, né? Ele consegue cuidar de uma pneumonia sem de repente olhar para o paciente. Nós não conseguimos. Então, assim, nós vamos olhar para o idoso com pneumonia. Então, se esse idoso está comendo, se essa pneumonia debilitou, não debilitou, é um todo. Então, é um olhar diferenciado, né? O olhar do enfermeiro é diferenciado. E pra gente o desafio é diário, porque não existe consultório de enfermagem em São Roque, né? Então, quando nós abrimos, era muito mais enfermeiro, fazer consulta. Mas até hoje. Até hoje. O que você faz? Tem uma clínica, o que tem lá? Tem consultório, mas... Quem atende? Que médico que atende lá? Não, mas enfermeira. Como enfermeira? Isso, né? E se a gente olhar no Nordeste, por exemplo, assim, é muito comum, né? Os enfermeiros ter consultório, irem nos lugares onde não tem médico, né? Acesso. Então, assim, é um desafio diário. Então, assim, acho que aos pouquinhos tá sendo conhecido, né? É passo de tartaruga, é grão, né? Formiguinha ali todos os dias. Aí vocês estão inovando e trazendo a diferença. E fazendo a diferença, né? Aí, com esse gancho, quais são os principais serviços, produtos que vocês oferecem para gestante e para o idoso? O que eles vão encontrar no Bem Cuidados? Então, a parte do home care, a gente tem um banco de profissionais, né? Onde a gente tem técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos. Nosso banco hoje está bem grande, né? A gente é diário, todos os dias tem mais de 200 profissionais. A gente tem entrevista, então assim, o fluxo, a gente tem que ter um fluxo ativo, né? Porque essa área de cuidador, um cuidador que veio aqui hoje procurando por emprego, no próximo mês pode ser que ele já esteja empregado. Então assim, a gente tem que ter aquele fluxo diário. Então a gente tem esse banco, nós duas somos enfermeiras, a Roberta é gerontóloga e a gente tem uma equipe multi junto da gente, né? Lembrando que a parte de home care é a domicílio, né? Então lá dentro do consultório a parte materno-infantil. Home care é a domicílio. Então a gente tem uma equipe multi que trabalha com a gente. Então a gente tem físio, a gente tem fono, a gente tem TO, a gente tem psicólogo, a gente tem geriatra. Então a gente tem essa equipe junto da gente, né? Então assim, começamos a cuidar de um idoso com cuidadora. Aí desse idoso precisa de uma fisioterapia. A gente fornece. Esse idoso precisa de uma fono, porque está com problema na deglutição. A gente tem. Então a gente consegue colocar a equipe lá dentro. Tá tudo por nós, pela empresa. Essa é a parte do home care. Da Home Baby, que é realmente assim, no consultório, que são os atendimentos presenciais, então a gente tem com a gestante, que tem desde o pré-natal, então a gestante quando ela fecha um acompanhamento com a gente, ela faz as consultas mensais de pré-natal com a obstetra dela e paralelo com a enfermeira. Então ela faz todo mês aquela consulta
Lembrando que o nosso foco é o parto normal, né? Nós não fazemos cesárea, não podemos. Então a gente precisa ter um médico paralelo, porque se precisar ser uma cesárea, ela tem que ter um médico dela, e o parto normal que a gente consegue assumir. Então, ela passa mensal, a partir de 38 semanas, semanalmente com a gente. A evolução de parto, né? Aqui em São Roque, nós não temos ainda os hospitais estruturados para ter um parto. Pode ter o parto normal? Óbvio. Mas assim, não tem uma sala onde ela consiga ficar mais à vontade, ela tem um chuveiro só para ela, onde nós consigamos entrar e ficar o tempo inteiro. Então assim, não tem uma estrutura igual tem em Sorocaba e São Paulo. Então, Então, quando é aqui, o que nós fazemos? Nós vamos até a residência, né? Então, entrou em trabalho de parto, nós vamos examinar, entrou em trabalho de parto, ali a gente permanece até o neném quase nascer. A hora que está nascendo, a gente leva ou para Santa Casa ou para a Unimed. Dentro desses hospitais, a gente consegue entrar, só que daí só uma, entra uma, acompanha até o desfecho. Em Sorocaba e São Paulo, não. Entrou em fase ativa, que a gente chama, né? Começou as contrações, a gente vai para o hospital. Lá a gente permanece também até o bebê nascer. A consulta de pós-parto, né, que sempre a gente faz para dar um desfecho ali. A consultoria de amamentação. Então, a parte mais difícil da mulher. E é aquela parte que não é falada no pré-natal, geralmente, né? Então, todo mundo tem essa noção de que põe o neném no peito, vai dar tudo certo. Não é assim. Não é assim. E não impedra, e não dói, e Você não tá se mexendo e coloca uma criança. Você tá, de repente, num pós-cesárea, e aí você está no hospital e todo mundo tem que mamar, tem que mamar. Mas só tem que mamar e pronto, né? Então, assim, tem todo um acompanhamento. Na consultoria de amamentação, a gente acompanha essa mulher por 30 dias. Então, dentro desses 30 dias, às vezes retorno semanal, às vezes a cada 10. Tem mulheres que na primeira consulta tudo ok, é só um ajuste. Tem mulheres que não, né? Então, a amamentação, às vezes a mulher fica frustrada. Não deu muito certo, meu neném tem 15 dias. É aquele ombro, né? Aquele ombro, porque a gente, assim, que teve seu primeiro filho, mesmo os demais, você precisa ter alguém para desabafar, né? Para conversar, para que te entenda, né? Será que eu tô fazendo certo? Porque a gente fica muito com as crenças dos nossas mães, das nossas avós, e daí na nossa vez muda tudo. E daí como que eu faz? não tinha mãe e não tinha sogra. Aí você fala, é a minha avó, tudo bem, mas às vezes você quer perguntar alguma coisa muito íntima, você não tem maneira, né? E assim, tem muito essa questão. Ontem, uma moça me chamou e ela falou assim, a minha enteada não quer ir porque ela fala que eu tô me metendo, mas eu tô vendo que ela tá sofrendo, o peito tá sangrando e tal, mas ela não quer ir. Então, às vezes, entende muito como assim, vão levar pro lado de que eu não sei, ou fica com vergonha de falar, não tô feliz com o bebê, e é normal, né? É normal. Então, tem a parte da consultoria de amamentação. Nós temos a puericultura, né? O que é a puericultura? É um acompanhamento mensal do bebê, que é uma coisa também super nova, que assim, muita gente não sabe que o acompanhamento mensal do bebê pode ser feito pelo enfermeiro. E é cultural você levar no pediatra. Né? Então pode ser feito, a gente tem total respaldo pelo nosso conselho de fazer acompanhamento de bebê até 2 anos, né? Que é pesar, medir, dar as orientações de acordo com a fase de cada bebê. Então hoje nós temos alguns bebês que a gente acompanha lá, é legal porque a gente acompanha a gestação, depois acompanha o bebê, né? Então assim, as mães acabam criando aquele vínculo. Sim. Nós temos mães que passam com o pediatra mensal e passam com a gente, porque Dani, foi na consulta, mas fiquei com vergonha de perguntar tal coisa. Exato, né? É tudo muito o médico, né? Então, e com a gente não, a gente senta, a gente ri, vamos tomar café, vamos... Então fica uma consulta, às vezes a pessoa fala, não é uma consulta profissional? Mas é um outro olhar, né? Então você olha pra mãe e você fala assim, seu bebê tá bem, mas você tá bem? Exato, né? Então, assim, é diferente, né? Então, você passa a parte técnica, mas a mãe não precisa ouvir as palavras, né? Você passa da mesma forma, mas você não deixa ela entender que você tá passando, né? A questão muito do peso do bebê, hoje os profissionais pilham muito, até fiz uma postagem ontem sobre isso, eles pilham muito assim, o bebê tem que ganhar. Mas não olha se de repente o bebê tá mamando direito. Sim. Né? Então, tem essa questão, então a gente faz o acompanhamento também dos bebês lá. Mensalmente também, o furo de orelha, né, que o furo de orelha é o mais antigo da Mommy Baby, agora em agosto a gente completa 5 anos que a gente está fazendo,
Então, assim, a gente já atendeu muitas bebês, muitas mesmo. Nós fazemos não só de bebê, como de adulto. Né? Então, primeiro, segundo furo. Qual a diferença de fazer na farmácia? É diferente. Né? Miguel fez essa semana. Fez os dois furos de semana. Ele adorou. Então, assim, é diferenciado, né? Mas é só furar, gente. Vai lá e fura. Não, tem uso do anestésico. Tem, pro bebê tem um chacoalhinho. Tem o celular que tem as musiquinhas. Tem bebê que vai lá furar com 1 ano que não percebe que tá furando. Então é também um serviço diferenciado. E né? tem as conversas com as mães, né? E tem isso. Que a gente vê que porque nada para o anestésico Tempo, fica de né? 40 a 50 minutos. Então, elas ficam lá. E a gente bate papo, e a gente, né, esses tempos atrás, né, teve uma que foi furar, daí na hora de ir embora ela falou, meninas, eu gostei muito de vocês, eu posso vir aqui tomar um café? Entendeu? Então daí que a hora que ela saiu, uma olhou pra cara da outra e falou, peraí, é isso. A diferença. Isso, a diferença. E o que acontece? É uma empresa de mulheres. Todas nós hoje somos mães lá. Então a gente entende a dificuldade. Então as crianças nossas estão de férias. É um transtorno. Porque nós estamos indo trabalhar com as 5 crianças. Então assim, tem dia que não dá para atender. Então lá presencialmente nós temos as outras profissionais também dentro da MOVB. Então nós temos a nutricionista que é voltada para gestante, pós-parto, saúde da mulher em si. Nós temos a fisioterapeuta pélvica, que ela faz todo o trabalho pélvico com a gestante e pós-parto. A psicóloga hoje, que ela é perinatal, então ela é voltada pro casal. Então assim, engravidou, vai ali, faz a terapia, né? Porque não é porque engravidou que tá tudo bem, né? É uma criança que vai chegar naquele casamento que pode distrair aquele casamento. Então nós temos a psicóloga, né? A massoterapeuta hoje, nossa, ela é focada em gestante, ela é focada em dor. Então, tá doendo as costas? É normal? É normal, mas nós temos um protocolo para dor para aliviar, né? Então hoje nós temos uma equipe multi lá dentro do consultório também. Então, assim, são todas mulheres, né? Então, a maioria são mães. Vocês Então, entendem a necessidade das Exatamente. mulheres, porque muitas querem se cuidar, mas não tem com quem deixar o filho. Preciso levar comigo na consulta. Quantas vezes eu já fui em consulta? Tenho 3. a nossa... E a gente olhava torto, nossa, aí criança fala, criança tem movimento, né? Corre, mexe. A nossa nutricionista, é legal a história dela, porque ela foi uma paciente nossa o ano passado. Estamos em 2024. O ano retrasado. E ganhou bebê e tal. E chegou um certo ponto que ela falou, meninas, preciso voltar a atender. Mas assim, eu não consigo, eu tenho um bebê, né? E como que eu vou montar? Eu mudei de casa, não tenho mais consultório. Aí nós falamos, vamos pra lá, a gente tá precisando de uma nutri. E aí o que acontecia? Ela ia pro atendimento, ela levava o Samuel e nós ficávamos com ele no colo enquanto ela atendia. Então assim, por quê? Ela precisava trabalhar, era o momento que ela precisava também, né? Ficar um pouco sem. E aí a gente cuidava. E agora ela está grávida novamente. E vamos cuidar da Ana Clara. Então, assim, é muito gostoso, porque vai criando realmente uma família lá dentro. E até a questão da Laís, né? Que foi também nossa paciente, é uma advogada que foi nossa A Laís paciente. vai ver, a Laís vai ver. E nós acompanhamos a gestação dela todinha praticamente, porque ela fechou logo no início. Acompanhamos o parto e ela passa com alguns profissionais lá dentro e ela leva, quando dá pra gente ficar com a neném dela, a gente fica, ela entra pro atendimento, a gente cuida. É bem legal. Então, assim, não é focado só na gestante. Não. É a saúde da mulher. Isso, saúde da mulher.